Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Seja bem-vindo você que nos assiste. E hoje a nossa conversa é com o biólogo Carlos Eduardo Silva, ele que é assessor técnico de vetores, zoonoses e fatores ambientais da CESAL, a Secretaria de Estado da Saúde. O professor Carlos Eduardo nos fala sobre o panorama das arboviroses aqui em Alagoas, doenças que afetam a população com mais intensidade nesse período de chuvas, a exemplo da dengue, da chikungunya e da zika, entre outras. Bem, professor Carlos Eduardo, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui em nosso programa para falar de um assunto que é do interesse de todos, porque a presença do Aedes aegypti, que é o causador dessas doenças, ele está em todas as camadas sociais, em todos os bairros, nas periferias, nas áreas nobres da cidade, ditas nobres da cidade, enfim. Que avaliação o senhor faz da situação dessas doenças em meio à pandemia que estamos vivendo? E obrigada Olá, mais Gorete. uma vez. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de repassar um pouco das nossas informações e dos esclarecimentos que a população precisa obter em relação às questões de saúde. Bom, quando a gente fala da questão do panorama, como você tinha bem perguntado, nós imaginávamos, na verdade, o que nós mais temíamos, uma das coisas que nós mais temíamos com o advento da pandemia, era uma possível sobreposição de problemas, tá? Esses problemas, como é do conhecimento de todos, nós tínhamos uma situação que era bastante delicada em relação à assistência que precisaria ser prestada aos pacientes que estavam acometidos pela Covid, e um dos temores do setor saúde, né, como um todo, das autoridades sanitárias, era que houvesse uma possível sobreposição de problemas. E dentre esses problemas que estariam associados a essa possível sobreposição, nós tínhamos as arboviroses, tá? Então, quando a gente trata da questão da dengue, né, ela como sendo uma doença que pode levar o indivíduo a um quadro de gravidade e que muitas das vezes, né, se esse quadro não for devidamente acompanhado, não for devidamente tratado, embora que a dengue seja uma doença de tratamento meramente sintomático, mas tem pessoas que elas podem evoluir para um quadro de gravidade e nesse quadro de gravidade elas necessitarem da assistência médica hospitalar. Então nós imaginamos se houvesse uma situação de sobreposição de um surto, uma epidemia de dengue, diante do quadro de Covid que nós estávamos enfrentando, por exemplo, no ano passado, ou então até mesmo no início desse ano, até meados do mês de maio, junho, nós teríamos sérios problemas para prestar assistência a essas pessoas. Pois bem, agora, antes mesmo de darmos prosseguimento à entrevista, eu gostaria que o senhor definisse, a denominação de arboviroses para quem não tem o conhecimento e esteja nos assistindo. Bom, quando a gente fala em arbovirose, nós estamos falando de um conjunto de doenças que são transmitidas por artrópodes, tá? Então, normalmente são insetos que estão relacionados com a transmissão da doença e, obviamente, com a própria nomenclatura diz, são doenças que são de origem viral, tá? Então, quando nós temos a transmissão de doenças virais através de vetores no caso de artrópodes, nós estamos tratando dessa forma com arbovirose. Então, a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, a febre do Nilo Ocidental são doenças que nós chamamos de arboviroses exatamente por essa característica de ser transmitida por artrópodes, especificamente nesse caso insetos, e que são de origem viral. Então, essas são as ditas arboviroses. Uhum. Pois bem, a dengue, a chikungunya e a zika, elas são manifestadas após a picada do mosquito Aedes aegypti, nas pessoas. Então, o que dizer do controle do mosquito nesse período da quadra chuvosa? E aqui em Alagoas a gente tem essa oscilação de chuva e sol que é bem propícia à propagação do mosquito. Você tocou um ponto extremamente importante, que é a sazonalidade, né?
essa alternância de condições climáticas, e no caso da gente aqui no Nordeste especificamente, nós temos essa época a partir de março até julho, agosto, tá, como o período mais propício, como você bem colocou, para a proliferação do Aedes, tá? Exatamente por conta da oferta de água, e aí, nesse caso, nós temos o aumento dos índices de chuva, com condições que são favoráveis para a formação de criadouros, tá? Quando a gente fala de criadouros, são aqueles espaços, são aqueles depósitos onde se pode acumular água e, desta forma, a fêmea do Aedes ela promover a oviposição, que é a deposição dos ovos, e, consequentemente, o surgimento de novos indivíduos, né, de novos mosquitos. Né? Nos locais onde a gente tem a presença das larvas, a gente observa exatamente essas larvas que vão se tornar os insetos adultos, e, no caso desses insetos, quando adultos, as fêmeas são responsáveis pela transmissão do vírus. Então, quando a gente coloca que esse período é um período mais complicado, é exatamente por conta da oferta de água. Nós, apesar de estarmos no inverno, né, e da temperatura estar um pouco mais amena, né, mas, via de regra, no Nordeste nós temos temperaturas bastante elevadas e que favorecem exatamente a reprodução desses mosquitos e, consequentemente, se houver uma alta infestação, o risco de transmissão das doenças que estão associadas ao Aedes também se eleva. É uma situação preocupante, porque na maioria dessas doenças, os sintomas eles se confundem, né, com os sintomas também da Covid-19. Então, a pessoa pode estar infectada pelo Aedes aegypti, ter uma dor de cabeça, um corpo mole, febre, e tudo isso nos remete agora, mais precisamente, à Covid-19. Qual deve ser o encaminhamento dado às pessoas que apresentem qualquer sintoma como esses, na verdade, para que tenha a certeza do que tem, não é? E não, por exemplo, ou dimensionar ou simplesmente não tomar nenhuma medida que pode evitar uma complicação mais à frente? Ou a sua consideração é extremamente importante, né? Porque, independente do que se trate, seja Covid, seja dengue, seja zika, chikungunya, qualquer uma das doenças que nós consideramos como febris, elas precisam ser devidamente avaliadas, o quadro do indivíduo precisa ser devidamente avaliado por um profissional, né, por um profissional médico. Então, o indivíduo que manifeste sintomas, sejam eles gripais ou sintomas febris, né, apresentando febre, seja ela uma febre baixa, né, que nós consideramos teoricamente como baixa, na casa dos 37, 37,5, ou uma febre já mais elevada, né, ou extremamente alta, na casa dos 39, o indivíduo que apresente essa sintomatologia, ele deve procurar um serviço de saúde para que ele seja devidamente avaliado por um profissional, por um profissional médico. Quando a gente observa a questão, principalmente da febre, né, ela se comporta de maneira diferente entre essas doenças que a gente acabou mencionando agora. Pois é, eu Né? vou pedir permissão para interrompê-lo, na sua avaliação, que é corretíssima, e aproveitando para não perder, né, a oportunidade, eu gostaria que o senhor descrevesse os sintomas que diferem para a dengue, chikungunya e a zika, porque a gente tem agora aqui a variante Delta para a Covid-19, para o coronavírus, né? Que em muitos casos não apresenta nem febre alta e pode ser confundida muito mais facilmente com essas doenças, né? Exato. Quando a gente observa, né, se a gente fizer um panorama, um paralelo com a sintomatologia que a Covid nos apresentou, vamos dizer assim, no início da pandemia, né, normalmente a febre provocada pela infecção por Covid é uma febre que oscilava na casa dos 37,5 graus, tá? Uma febre considerada, de certa forma, branda. Febrícula, No né? entanto, é uma febrícula. No caso de dengue, normalmente os quadros de dengue, eles se mostram com uma febre bastante elevada. E aqueles quadros mais graves, a febre na casa dos 39 graus, tá?
Então, quando a gente observa febre mais elevada, a possibilidade de se tratar de um quadro de dengue, ela deve ser considerada, tá? Para a zika, o quadro febril, ele é bem mais brando do que, por exemplo, no caso de dengue, tá? E aí, seria, por exemplo, poderia se fazer uma analogia, uma semelhança dos quadros febris entre zika e covid, exatamente por se tratar de uma febre mais branda. Porém, como você bem colocou, nós temos uma variante, né, identificada já no estado, que é a variante Delta da Covid, dentre outras que já tinham sido identificadas no país, e que elas se apresentam, né, com quadros sintomatológicos nos indivíduos de forma bastante diversificada em relação ao que nós tínhamos no começo da pandemia, tá? Então, quando você colocou que não tem o quadro de febre, né, a situação de febre do indivíduo, ela pode nem existir de forma mais acentuada, mas o indivíduo, de fato, ele está infectado. Se esse indivíduo ele está com um quadro febril, por exemplo, pelo fato dele já ter sido infectado pela Covid em um determinado momento e o quadro, né, na segunda infecção ser mais brando, isso é uma outra questão, né? Ainda há muito o que se estudar, muito o que se aprender ainda com a Covid e com as possíveis variações de sintomas que ela pode apresentar em razão exatamente dessas variantes novas que acabam surgindo. Com relação, por exemplo, às arboviroses, né, se a gente fizer um paralelo de sintomas entre as arboviroses, né, principalmente as 3 que nós temos ocorrendo no estado, que seria dengue, zika e chikungunya, a gente pode simplificar, né, de maneira, vamos dizer assim, grosseira, a sintomatologia como sendo a dengue, uma doença que apresenta dor muscular, né, uma febre, um quadro de febre mais elevado, ele pode apresentar manchas no corpo. E, do ponto de vista laboratorial, há a possibilidade do indivíduo ter uma redução nas plaquetas e que isso, né, caso não seja devidamente acompanhado, o indivíduo tenha o devido tratamento, ele pode evoluir para um quadro de dengue grave e necessidade de hospitalização. Quando a gente vai para a zika, o quadro febril de zika, ele se mostra, na grande maioria das vezes, um quadro de febre branda, tá? Com manchas pelo corpo, né, que são as petequias, o exantema, como a gente chama, e normalmente com prurido, ou seja, a pele fica coçando, o indivíduo acaba tendo uma irritação na pele, se coçando, tá? Já no caso de chikungunya, uma das coisas que caracteriza a doença é um quadro de febre um pouco mais elevado, tá? Pode não chegar a uma febre tão alta, mas o que está muito presente nos quadros de chikungunya são as dores nas articulações, tá? Então, para muitos podem parecer sintomas muito sutis, né, com relação a como eles se apresentam, mas o profissional de saúde que está ali na ponta do atendimento, ele tem a expertise para fazer a distinção, né, ou pelo menos suspeitar do que aquele indivíduo está sendo acometido e fazer os devidos encaminhamentos com a solicitação de exames laboratoriais e o devido acompanhamento terapêutico, caso seja necessário e pertinente. Professor Carlos Eduardo, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já. É só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente. Hoje aqui recebemos o biólogo Carlos Eduardo Silva,
que é assessor técnico de vetores, zoonoses e fatores ambientais da Secretaria de Estado da Saúde, e nos fala sobre um panorama das arboviroses aqui no estado de Alagoas, as doenças, né, que afetam a população com mais intensidade nesse período de chuvas, a exemplo da dengue, da chikungunya e da zika. Professor, daria para fazer, digamos assim, uma avaliação sobre o crescimento ou não dos casos dessas 3 doenças no período de 2020 e 2021 até agora? Sim. Quando a gente observa uma série histórica, né, da ocorrência das doenças, no caso, principalmente da dengue, que é a doença que está há mais tempo circulando entre a gente, se a gente levar em consideração que Zika e chikungunya só foram descritas no país a partir de 2015, né? Mas quando a gente observa dengue, e a gente pode transpor as características, vamos dizer assim, o comportamento da doença, no caso de dengue, para também as outras, uma vez que são transmitidas também pelo mesmo vetor, a gente observa que existe uma certa sazonalidade, né, ao longo dos anos, ou seja, alguns anos essas doenças elas tendem a surgir com uma maior intensidade, tá? E nós esperávamos exatamente que, em razão dessa sazonalidade, os anos de 2019 e 2020 fossem anos onde a gente tivesse uma elevação considerável dos casos de dengue, zika e chikungunya, tá? A gente avaliando nossa série histórica. E isso, no caso de 2019, acabou acontecendo, tá? Nós tivemos uma elevação considerável em relação a alguns anos anteriores dos casos de dengue, né? Não ocorreu com zika e chikungunya, né? E nós esperávamos, né, que isso fosse acontecer com dengue, né? Levando-se em consideração o comportamento dessas doenças e a susceptibilidade que as pessoas têm na população, né? Então, assim, a susceptibilidade, ou seja, a capacidade do indivíduo, a fragilidade do indivíduo em adoecer por uma determinada doença, e nesse caso as arboviroses. Então, nós esperávamos que entre 2019 e 2020 isso acontecesse, essa elevação. 2019, como eu disse, aconteceu. No entanto, em 2020, por mudanças exatamente no comportamento das pessoas, né? As pessoas elas circularam menos, elas passaram mais tempo em casa, exatamente por conta das restrições que a pandemia nos impôs. As pessoas, quer queira, quer não, elas passaram a ter um cuidado maior, inclusive com as suas casas, e dessa forma nós imaginamos, né, que isso fez com que a possibilidade de formação de criadores e elevação dos índices de infestação do Aedes, ela acabou sendo reduzida. E dessa forma nós tivemos uma redução ou uma não ocorrência, vamos dizer assim, daquele quadro de epidêmico, né, ou de surtos dessas arboviroses ocorrendo na população. Porém, o que a gente observa esse ano é que o que nós imaginaríamos no ano de 2019, nos anos de 2019 e 2020, agora está acontecendo, tá? Como você bem colocou, o início da quadra chuvosa traz para a gente, traz para o nosso ambiente condições adequadas de proliferação do mosquito, né? As pessoas, elas passaram, elas estão mais, digamos assim, frequentando mais lugares, elas estão saindo mais de casa e, dessa forma, a atenção aos seus imóveis e aos cuidados com aquilo que pode se tornar um criadouro dentro de casa acabam não sendo tão frequentes como estavam sendo durante o período do isolamento social, e a gente tem, em alguns municípios, quadros de surto epidêmico, principalmente por dengue, acontecendo, tá? Então, nós observamos essa elevação nos números de casos e temos alertado a população e os municípios, né, trabalhando de forma conjunta com a Secretaria de Estado, né, para que nós façamos a supressão desses quadros, né, de surto e de possível epidemia, para que nós não tenhamos problemas maiores. Professor Carlos Eduardo, há como a população colaborar nesse sentido, né? Inclusive denunciando os focos do mosquito do Aedes aegypti, porque a população ela deve acionar o poder público para a tomada de providências, né? Isso. Quando nós falamos que a população deve
tomar atitudes, na verdade, a população é o ator principal, né? As pessoas são os atores principais no combate a essas doenças, né? Ou no combate ao vetor que transmite essas doenças. Uma vez que nós sabemos, deve ser do entendimento de todos que o poder público não tem condições de ser onipresente. Não tem como estar dentro da casa de todos ao mesmo tempo, tá? Então, deve partir de cada um, né, a responsabilidade em manter a sua casa, o seu quintal, o seu estabelecimento comercial em condições de não proliferar o Aedes, tá? Porque não existe como, não tem como o poder público, através, por exemplo, dos agentes de combate às endemias, que são dos municípios, né? Eles estarem visitando todos os dias ou todas as semanas um determinado imóvel para verificar se ali não está havendo a formação de um criadouro. Mas ao detectar o foco do mosquito, perdão, interrompi-lo. Sim. Ao detectar o foco do mosquito, a comunidade tem que comunicar, por exemplo, à Secretaria Municipal de Saúde do município, não é? Porque o foco é algo que tem que ser avaliado também pelos profissionais da área. Sim. Quando nós tratamos, por exemplo, de um criadouro, que ele é, como nós chamamos, passível de remoção, ou seja, imaginemos que uma determinada criança estava brincando com o seu brinquedo e deixou esse brinquedo no quintal e ali choveu, com uma semana ou duas, se estabeleceu um criadouro ali, tá? Então, nesse caso, o próprio dono da casa, ele precisa tomar a providência, primeiro, de evitar que esse depósito ele se caracterize como um criadouro ali naquele ambiente, e se porventura houve a formação do foco ali, em se tratando de um objeto pequeno, de um depósito pequeno, ele pode fazer as medidas de eliminação desse criadouro. Diferente, por exemplo, como você bem colocou, quando a gente tem, por exemplo, uma cisterna, tá? Uhum. Ou então, quando a gente trata de um ambiente que está fechado, abandonado. Imagine uma casa com uma piscina ou com uma casa que está abandonada há muito tempo e ali tem alguma situação que favoreça a proliferação, a formação de criadouros, tá? Então, nesse caso, quando o depósito, né, quando o criadouro, ele é de proporções que o indivíduo não tenha condições de dar conta, vamos dizer assim, ou então que ele não seja o responsável por aquele ambiente, né? A gente não pode, o indivíduo ele não pode entrar na casa de ninguém e tudo mais. Mas um drone pode fazer um sobrevoo pelas áreas nobres da cidade e observar, por exemplo, uma piscina que vai ter impacto na população do bairro inteiro, não é, professor? Exatamente. Então, nesse caso, há necessidade de acionamento do poder público para que as providências de mitigação e eliminação daquele risco sejam devidamente tomadas. Voltando ainda a infecções, né, causadas pela chikungunya, a zika e a dengue, provenientes do mosquito, né? Há condições de uma pessoa, na literatura já foi colocado que uma pessoa pode ter zika e dengue, ou zika e chikungunya, ou dengue e chikungunya ao mesmo tempo, professor? Sim, isso é possível. É devastador, não é? Para o corpo humano. Isso, pois é. Até porque, se nós considerarmos, por exemplo, especificamente dengue, né? Hoje no país, nós temos o registro de 4 sorotipos do vírus da dengue registrados, né? Circulando no país. Obviamente que esses sorotipos, esses 4 sorotipos, não estão circulando simultaneamente, né? Mas nós já tivemos, por exemplo, até aqui mesmo no estado, a circulação simultânea de 2 sorotipos. Tá? E o indivíduo ele pode vir ter uma sobreposição, né, de infecções, como, por exemplo, zika e dengue, como você bem colocou. Né? Basta que o mosquito esteja infectado naquele momento, ou então que tenha havido a picada, né, por 2 mosquitos distintos, com os 2 vírus. Falta de sorte, né? Mas é uma condição que nós precisamos considerar. Né? Uhum. O que não acontece, por exemplo, é o indivíduo que já teve, por exemplo, zika,
ele ter zika novamente, porque o que a literatura mostra, o que nós observamos no nosso dia a dia, é que zika ela vai promover uma imunidade permanente. Da mesma forma como chikungunya, da mesma forma como cada um dos sorotipos de dengue também provoca essa imunidade permanente. No caso de dengue, às vezes uma pessoa pode dizer assim, mas eu tive dengue mais de uma vez, tá? Isso não se trata do mesmo sorotipo, tá? Então, nós uma temos variante, o sorotipo digamos dengue assim, também, não é? Isso, tá? Então, nós temos o dengue 1, 2, 3 e 4, tá? Então, se o indivíduo, por exemplo, em uma determinada situação, em uma determinada vez, ele foi infectado pelo dengue do tipo 1, tá? Ele vai ficar imune, né, imunizado, né, com anticorpos, né, que o organismo dele vai desenvolver. Ele vai ficar imunizado, né, protegido com uma possível infecção do dengue 1. No entanto, ele é suscetível ainda às infecções possivelmente provocadas pelo dengue 2, 3 e 4, tá? E, assim, com um agravante. Normalmente, quando o indivíduo ele pega dengue mais de uma vez, né, ele é acometido por dengue mais de uma vez, a tendência é que, e a depender também do sorotipo, a literatura demonstra que o sorotipo 2 do dengue ele tende a ser mais virulento, ou seja, ele provoca mais uma sintomatologia mais exacerbada. Então, o que normalmente se observa é que, à medida que o indivíduo vai adoecendo por dengue mais de uma vez, a tendência é que os sintomas sejam cada vez mais severos, tá? Então, e como eu falei, principalmente em relação a uma possível infecção com o vírus dengue do tipo 2, tá? Então, é necessário ter todos esses cuidados e a qualquer sinal, né, de infecção, né, aqueles sinais que a gente tinha falado, de ocorrência de febre, de dor muscular, que o indivíduo seja direcionado, ele procure um serviço de saúde para que ele possa ser devidamente avaliado e as condutas terapêuticas serem tomadas. Pois é, o senhor me falou bem, medidas terapêuticas, porque não existe remédio, né, específico para combater o vírus, né, as doenças que nós estamos tratando aqui, não é? Isso. Então, nesse caso, a pessoa tem que procurar o Sistema Único de Saúde, né? Uma coisa interessante, né, e é o que faz a grande diferença no atendimento e digamos assim, na evolução do paciente, principalmente quando ele é acometido por dengue, se o profissional médico, né, durante a avaliação, durante a consulta, né, e o exame clínico, ele observa que o indivíduo está, digamos, como a gente chama, descompensando, essas medidas terapêuticas, ainda que sejam inespecíficas, né, como você bem colocou, e a gente sabe, não existe tratamento específico para essas doenças, não existe remédio específico para essas doenças, tem aquilo que você não deve fazer, né? Você não pode tomar, por exemplo, ácido acetilsalicílico, você não pode tomar alguns outros antitérmicos e tudo mais, né? E você precisa se abster da automedicação, você não pode se automedicar, precisa procurar um serviço de saúde. Então, quando a gente observa dentre as condutas terapêuticas, no caso de dengue, uma das coisas que faz a diferença em salvar o paciente é exatamente a avaliação dos padrões hematológicos dele, ou seja, uma avaliação, principalmente no caso das plaquetas, tá? E para se evitar exatamente que esse indivíduo ele entre em choque hipovolêmico. Então, a hidratação, soro, normalmente endovenoso, quando esse indivíduo está num quadro de dengue grave, tá? Uma das coisas que se recomenda é que o indivíduo que está com suspeita de dengue, ou então com dengue diagnosticado, já confirmado, é que ele faça a ingestão de muito líquido, tá? Então, ainda em nível domiciliar, vamos dizer assim, né, ou ainda em nível ambulatorial, se pode fazer a recomendação para ingestão mais abundante de líquido, tá, de água, e nesse caso se ter, por exemplo, no caso de sintomatologias mais graves, se ter a adoção, por exemplo, do soro endovenoso. Pois é. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta.
Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o biólogo Carlos Eduardo Silva. Ele que é assessor técnico de vetores, zoonoses e fatores ambientais da Secretaria de Estado da Saúde. Bem, professor, falemos agora sobre a questão das zoonoses. A gente sabe que nesse período da pandemia, notícias falsas, as chamadas fake news, né, deixaram as famílias muito, digamos assim, muito à disposição de acreditar que animais poderiam transmitir a Covid-19. E nesse sentido, a gente observou um grande quantitativo, sobretudo de cães, até abandonaram os cães nas ruas, e isso a gente sabe que para o controle das doenças causadas, transmitidas pelos animais, fica bem mais difícil. Que avaliação o senhor faz dessa situação, né, aqui em Alagoas? Bom, Gorete, você tocou um ponto extremamente importante, que é, primeiro, a questão das fake news, né? Infelizmente, a internet ela nos traz um mundo de possibilidades, no entanto também, né, que são possibilidades interessantes, são possibilidades benéficas, o conhecimento, no entanto ela também democratiza a possibilidade das pessoas espalharem notícias falsas, né? Como você bem colocou, as fake news, elas reinaram, sobretudo nessa questão da pandemia e durante esse período. A veiculação, por exemplo, de notícias acertadas sobre a infecção de cães, por exemplo, pelo coronavírus, isso é correto, né? Na verdade, não necessariamente esse coronavírus, mas esses animais e outros animais, eles são reservatórios de coronavírus. Nós sabemos, né, isso foi divulgado de forma bastante ampla, no começo, inclusive, da descoberta desse novo coronavírus, do SARS-CoV-2, que existem outros coronavírus, né? Não é de agora que surgiu o coronavírus. E que os cães, né, e outros animais, eles são reservatórios de coronavírus, não necessariamente desses. Ora, se eles são reservatórios potenciais de outros coronavírus que já circulavam no ambiente, com o advento do SARS-CoV-2, a possibilidade também desses animais serem infectados, ela existe, ela é real, né? Isso foi demonstrado. No entanto, o que acontece é o seguinte, que esses animais, apesar de eles se infectarem, né, deles possivelmente serem infectados, eles não adoecem, nem tampouco eles transmitem, né, a doença, né? E isso foi uma coisa que o desconhecimento por parte da população fez com que os animais eles fossem abandonados, né? Exatamente com o temor das pessoas em ter o animal dentro de casa e ele ser digamos, um disseminador do vírus. Uma outra coisa também é a questão do fato de você estar sempre dentro de casa e muitas pessoas também que, por exemplo, perderam suas fontes de renda, isso dificultou a manutenção, né, a sua própria manutenção enquanto cidadão, né, o sustento da sua família, isso também acabou sendo agravado para o lado dos animais. E como você bem colocou, isso acabou fazendo com que muitos animais eles fossem abandonados, né? E a situação de animais de rua, que já é bastante complicada, ela acabou se agravando.
Quando a gente vem, por exemplo, para cá, para Maceió, a situação dos bairros do Pinheiro, do Mutante, do Bebedouro, ela contribuiu de sobremaneira também sobre isso, né? Uma vez que as pessoas elas tiveram que deixar suas casas e muitos animais acabaram também sendo abandonados. Então, uma conjunção de fatores extremamente importante e que fez com que essa situação que você colocou de abandono dos animais e possível aumento das doenças zoonóticas, elas sejam uma realidade. Que doenças mais comuns a gente pode relacionar vinculadas às zoonoses? Então, um dado extremamente preocupante, que é uma realidade, né? Não é uma realidade de agora, mas o recrudescimento, né, ou o surgimento dessa nova síndrome gripal, no caso a COVID, é que a Organização Mundial da Saúde ela estima que em torno de 70%, né, das doenças que nós chamamos de emergentes ou reemergentes, elas são doenças zoonóticas, ou seja, são zoonoses. São doenças que têm uma vinculação com animais e a transmissão dessas doenças, que são de animais para pessoas e vice-versa. Tá? Para nós, aqui em Alagoas, nós temos algumas doenças que são bastante comuns, né, e são bastante lembradas no âmbito da população, nas conversas da população, no senso comum da população, que é a raiva, né, embora nós não tenhamos a raiva ocorrendo, né, nós não tenhamos caso em humanos, mas o nosso monitoramento, a nossa vigilância, que é permanente em relação a essa doença, tem demonstrado que o vírus ele está circulando no estado como um todo, tá? Principalmente acometendo animais que nós chamamos de animais de produção. Tá? Então, os bovinos, os equinos, caprinos, e a transmissão do vírus da raiva entre esses animais tem ocorrido através de agressões provocadas por morcegos. Tá? Então, morcegos que vão se alimentar de sangue desses animais estão infectados e acabam transmitindo o vírus para esses animais. E, consequentemente, a gente necessita, na verdade, ter todo o cuidado com relação ao manejo e observar possíveis sintomas de raiva no caso dos animais. Com relação especificamente a cães e gatos, nós temos uma série de doenças, né? Por exemplo, a leishmaniose é um problema que nós enfrentamos ano a ano aqui no estado, que leva pessoas à morte, infelizmente ainda, mas que está muito vinculado à condição às condições sociais, né, das pessoas e desses animais. Tá? Professor, como se caracteriza os sintomas da leishmaniose? Então, em animais e se difere também quando se manifesta em pessoas, em humanos? Sim, nós temos, só a título de informação esclarecendo, nós temos, de forma, digamos assim, abrangente, nós temos dois tipos de leishmaniose. Nós temos duas formas de leishmaniose. Uma leishmaniose que nós chamamos de leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, e essa nós temos os cães, né, os canídeos e o cão doméstico, no caso, como sendo um dos atores, né, um dos envolvidos no ciclo da doença, e nós temos a leishmaniose tegumentar, que também é conhecida como a úlcera de Bauru, né? No caso da leishmaniose visceral, como o próprio nome diz, ela compromete, né, órgãos do sistema do indivíduo, né, de forma mais intensa, fígado, baço, tá? E no caso da leishmaniose tegumentar, nós temos como principal característica ou sintoma a formação de úlceras na pele, que podem ser úlceras únicas, né, ou até mesmo úlceras ou lesões disseminadas no organismo. Isso depende muito da condição, inclusive, imunológica do indivíduo que for acometido. Mas como você me perguntou a respeito da sintomatologia, no caso dos cães, o que caracteriza de forma assim, visual um cão que possivelmente esteja com leishmaniose seria o emagrecimento desse animal, a perda de pelos, o surgimento de lesões, principalmente no focinho e nas orelhas, e uma outra característica que é bastante comum é o crescimento exagerado das unhas desses animais, tá?
Então, o cão com leishmaniose, ele tem uma tendência a ter um crescimento descontrolado das unhas, as unhas ficam bastante grandes, tá? E associado exatamente à perda de apetite do animal, à perda de peso e a queda do pelo e as lesões que podem surgir no focinho e nas orelhas. Quando a gente vai para a leishmaniose... Sim? Pois não, pode continuar. E no caso do ser humano, quando ele é infectado pela leishmaniose visceral, né, quando ele é acometido pela leishmaniose visceral, a sintomatologia mais evidente, vamos dizer assim, seria a febre prolongada, uma febre baixa, porém prolongada, que pode perdurar por 2, 3 semanas, tá? E aí, a partir do agravamento do quadro do indivíduo, ele tem o que nós chamamos de hepatoesplenomegalia, que é o crescimento do fígado e do baço, tá? Então, o protozoário, ele provoca um quadro inflamatório desses órgãos, fazendo com que o abdômen se distenda e o indivíduo fique com o abdômen bastante distendido. Caso não seja devidamente assistido, esse paciente, e a depender também da sua condição imunológica, esse paciente pode vir a agravar, inclusive vir a óbito. Pois bem, o senhor falou da transmissão, tendo o morcego como vetor, e isso em animais que são utilizados, né, na pecuária, na produção, enfim. Há uma relevância aí na questão da saúde pública? Pode ser considerada assim, professor? Então, a gente falando aí no caso da transmissão do vírus da raiva a partir de morcegos, né? Exatamente. Então, nós temos uma preocupação e mantemos contato permanente com a ADEAL, né? Uma vez que, quando se trata de animais de produção, é de competência da ADEAL a adoção de medidas de controle e mitigadoras dessas doenças nesses animais, tá? E você me perguntou se tinha uma importância epidemiológica, uma relevância. Existe sim, uma vez que esses morcegos, apesar da preferência, da predileção deles por esses animais, nada impede que ele possa vir a ter contato com outros animais, né, inclusive cães e gatos, ou até mesmo com pessoas. E desta forma, a pessoa ser infectada, tá? Ser contaminada com o vírus acabar sendo transmitido. Professor, tá? Isso no caso da raiva. Né? Pois bem, os centros de zoonoses foram extintos no Brasil, é que a gente não vê assim muita, digamos assim, divulgação do trabalho dos centros de zoonoses. Então, hoje houve uma mudança, né, há algum tempo, da nomenclatura dessas unidades de saúde. Hoje elas são chamadas de unidades de vigilância de zoonoses, tá? E elas estão ativas, né, na grande maioria dos locais onde já existia, porque, inclusive, não se pode se abster, né? O poder público não pode se abster da prerrogativa de controle daquilo que está, digamos assim, sob o olhar dessas unidades de saúde, que, no caso, são as unidades de vigilância de zoonoses. Porém, embora não tenha se extinguido, muito do que se fazia, né, das políticas que eram adotadas em outros tempos, elas não são mais adotadas. Então, o que é que se coloca? Por exemplo, era prática entre essas unidades o recolhimento dos animais de rua, tá Exatamente. certo? Esses animais, eles deveriam ser colocados para adoção, tá? Existia, a depender da lei vigente em cada município, por exemplo, ou em cada estado, havia um prazo para que esse animal ele pudesse ser adotado, e a lei facultava, as leis, né, na verdade, facultavam ao poder público a possibilidade de promover a eutanásia desses animais, né, dentro, obviamente, daquilo que está preconizado pelos normativos do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Tá? Vale se destacar isso. Tá? No entanto, o que é que acontece hoje? Como o quantitativo desses animais é muito grande, e as estruturas elas não comportam esse tipo de estratégia, mas o que é feito pelas unidades de vigilância de zoonoses? O caráter educacional, né, junto à população, né, as medidas educacionais junto à população de promoção da posse responsável, bem como também alguns municípios, nós temos aqui no estado, inclusive, né, e por aí afora no país,
alguns municípios têm adotado programas de castração dos animais. E, normalmente, esses programas de castração, eles estão vinculados ao que no passado eram os centros de controle de zoonoses e que hoje são chamados de unidade de vigilância de zoonoses. Então, esses centros, né, ou essas unidades, elas estão vinculadas, elas estão voltadas hoje à promoção da saúde, baseado no caráter educacional e na promoção, por exemplo, de cirurgias de castração, mutirão de castração. Isso se a gente levar em consideração apenas a questão dos cães e gatos, né? Mas tem um leque de doenças, como eu coloquei, né, que envolve outros animais e que os centros de controle de zoonoses ou unidades de vigilância de zoonoses, assim denominadas hoje, elas têm atuação nos municípios, tá? E nos estados. Professor Carlos Eduardo Silva, eu agradeço a sua participação. Lamentavelmente, chegamos ao fim da nossa entrevista. Algumas considerações? Tão rápido. Pois é. Então, são muitas informações, mas eu quero, inicialmente, né, fazer um chamamento, um alerta à população para que mantenha os cuidados, sejam os cuidados relativos à COVID, né, à prevenção da infecção contra a COVID, e nós ampliarmos, na verdade, né, aumentarmos os cuidados com relação à questão da limpeza das casas. Uma vez que a gente manter o nosso quintal limpo, manter os ambientes limpos, terreno baldio limpo e tudo mais, é extremamente importante e relevante, não só para se evitar a proliferação do Aedes, né, e aí a ocorrência das arboviroses, como a gente tinha falado, mas também de outras coisas. A gente evitar, por exemplo, o surgimento ou a multiplicação, né, a proliferação de escorpiões, de baratas, né, de roedores, que tem também, né, a sua carga, a sua importância epidemiológica e que são vetores de doenças. Então, primeiramente, eu quero fazer, né, reforçar o alerta à população, o chamamento à população com relação à necessidade de se manter e se intensificar os cuidados e, consequentemente, agradecer também, né, a oportunidade de conversar com vocês e passar essas informações para a população, para que nós tenhamos condições, né, de saúde melhores e não tenhamos tantos problemas, mais do que o que a gente já tem no nosso dia a dia. Nós é que agradecemos a sua participação aqui no Frente a Frente. Até uma próxima oportunidade, professor. Até lá. Muito obrigado, até lá. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.